Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Pela terceira vez, né? Eu acho que eu estou pregando em cima desse texto. Porque me propus a pegar a trilogia de parábolas que Jesus cita aqui e aplicá-la para as nossas casas. Quem sabe, acho que essa é a que mais fala aos nossos corações em termos de família. Porque esta é uma parábola que Jesus conta sobre família. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu quero ler com você a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido. Diz assim, a partir do versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a minha parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu por eles a sua fazenda como herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual para os seus campos apacentava porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Negavam até as bolotas dos porcos para esse rapaz. E tornando em si, ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi para ele, Pai, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus servos e empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo até ele, lançou-lhe ao seu pescoço, agarrou e beijou. E o filho disse para o pai, Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser o teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazem depressa a melhor roupa, e vestiu, e pondo-lhe um anel nas mãos, nos dedos, e alpargas nos pés, e também trazei o bezerro cevado e o matai, e comamos e alegremo-nos, porque este filho meu estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Versículo 25. E o seu filho mais velho, porém, estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu música e dança, e chamando um dos servos, perguntou para ele, o que está acontecendo? Ele disse, o teu irmão veio, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo seu pai, foi até a porta da casa, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito, para se alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou todos os bens dele que tu deu, como com meretrizes, e mataram agora o bezerro cevado para ele. E o pai então disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido, mas foi encontrado. Uau! Se você ama a Bíblia, diga, eu amo a Bíblia. Pastor Messias dos Santos, eu sempre repito ele aqui, ele fala assim, eu me amarro em Deus. E eu vou falar para você, talvez isso aqui seja um dos momentos que eu mais me amarro em Jesus. Porque Jesus, ele é mestre. Ele é mestre. Ele ensina de uma forma que ninguém consegue ensinar. A psicopedagogia hoje diz que a melhor forma de ensinar alguém, para que a pessoa decore e ela guarde no coração dela o ensinamento, é contando através de histórias. É por isso que Hollywood, as novelas no Brasil da Globo, dão tão certo, porque o povo gosta de novela, gosta de história, gosta de aprender a partir de personagens quando fazem algum tipo de dramaturgia. Só que Jesus pregava assim há mais de 2000 anos atrás. Ele falava as coisas mais complexas do mundo para um camponês, e ele aprendia de maneira tão simples, porque Jesus informava de maneira simples e com didática simples, algo extraordinariamente complexo. Por exemplo, se ele fosse ensinar eu vou ensinar aqui para falar para você sobre o reino de Deus. Isso aqui é matéria de 6 meses de seminário. Como é que Jesus ensinava?
ele sentava, ele pegava uma criança, colocava no colo dele, pegava um grão de mostarda e falava, assim é o meu reino, é como um grão de mostarda. E ele ensinava coisas tão complexas, mas de maneira tão simples. E é interessante que a didática de Jesus também surpreendia muitas pessoas. Às vezes ele era confrontado e quando perguntavam para ele alguma coisa, ao invés de responder, ele respondia com outra pergunta. Ou geralmente, quando a pergunta era complexa mesmo, ao invés de responder diretamente, ele contava uma história, ele contava uma parábola. Que é exatamente isso que está acontecendo em Lucas no capítulo 15. Jesus, respondendo os fariseus, ele conta 3 parábolas. Você que veio nos últimos cultos sabe das parábolas. Primeiro, a ovelha perdida. Segundo, a dracma, a moeda perdida. E terceiro, o filho perdido ou o filho pródigo. Só que você acompanhou a leitura comigo, você percebeu que Jesus, ao contar a história do filho pródigo, ele não termina. A cena final não tem desfecho. Jesus está contando, falando de um filho que saiu, que gastou tudo e tudo mais, ele voltou para casa, alegria e tudo. Aí o filho agora que voltou para casa e gastou tudo, está dentro de casa comendo e festejando, e ele vai para a porta porque o outro filho dele fica indignado e questiona o seu pai. Então, o pai vai para a porta e o filho questiona, e ele fala, mas a gente tem que se alegrar porque o seu irmão voltou, ele estava morto, mas agora está vivo. E para a história aí. Jesus, ele finaliza a história sem ter um desfecho final. Talvez isso para um filme, sabe quando você vê aquela série inteira? Você está vendo tudo que é série, que eu sei. Agora, você vê, aí chega no último capítulo, você espera um desfecho, e não tem desfecho. Aí você fala, não acredito, que fiquei todo esse tempo assistindo isso aqui, para não ter solução nenhuma no final. Por que que Jesus não termina esta parábola? A resposta, porque ele não termina, está no início. Jesus está comendo com pecadores. Jesus está comendo com publicanos, com trapaceiros. Que é isso, pastor? Jesus comendo com trapaceiros, pecadores? Foi numa dessas que ele encontrou eu e você. É por isso que a gente está aqui hoje. É porque Jesus, ele não vem para quem é perfeito. Jesus é médico dos médicos. Se você não tem problema de saúde, você não vai no médico. Quem vai no médico? Quem está doente. Jesus veio para os doentes, para os pecadores, para aqueles que precisavam de algum tipo de cura e de resposta. Jesus se alimenta e está no meio de pecadores, de quem é ruim. Daí ele está aqui com ele quando os santarrões, os fariseus questionam Jesus, por que você come com pecadores? Quem eram os fariseus? Eram os homens da lei, eram religiosos, eram santarrões, pessoas que se sentiam o máximo, acima de todo mundo. Você não consegue brincar de pique-esconde com um fariseu, sabe por quê? Porque ele se acha. Se achavam, os filhos santos, todos poderosos. Era eles que, quando faziam jejum, iam para o meio da praça com cara de fome. Que Jesus falou, queridão, vai fazer? Pelo menos penteia o cabelo, tira a remela do olho, faz alguma coisa. Você está querendo ser muito santarrão na frente de todo mundo. Então, o santarrão, ele está questionando Jesus. Por que você está com fariseus? Aí Jesus se levanta, que estava com pecadores. Jesus se levanta da mesa dos pecadores, lá dentro que estão fazendo festa. Ele vai até a porta da casa e ele responde os fariseus, contando 3 parábolas, da qual a última parábola é essa que a gente leu. Olha, você vai ter que bater palma para Jesus depois disso, ok? Não é para mim, é para Jesus, porque ele é demais. Jesus está na porta da casa, pecadores comendo dentro da casa, e santarrões fora da casa reclamando porque Jesus estava comendo com pecadores. Qual é a cena final do filho pródigo? Um filho pecador dentro de casa comendo. O pai na porta da casa. E o filho mais velho, santarrão, reclamando porque o pai estava com o filho pecador dentro de casa. Sabe por que a história não tem fim? Porque Jesus termina na cena que ele estava vivendo. Entendeu isso? Jesus remonta na história a cena que ele está vivendo com eles. E ao dizer isso, é interessante, por quê? Porque Jesus se coloca como o pai da parábola. E por que ele não termina? Porque Jesus aqui, Jesus é criativo. Ele cria um formato de filme, de história,
que depois a Rede Globo veio plagiar. Depois, numa novela que você vai lembrar, se você tem 25 anos para cima, você lembra. Você Decide. Quem lembra do Você Decide aqui? Você Decide era uma história, jovens, que começava, aí quando chegava no último capítulo, você ligava e você escolhia como deveria ser o desfecho da história. Então, ele morre ou não morre? Você ligava, eles gravavam as duas cenas. O pessoal que ganhava, ele botava a última cena. Ele ganha na Mega Sena ou ele continua varrendo na rua? Aí você ligava e você que dava o desfecho da história. Jesus remonta e cria o formato do Você Decide aqui. Por quê? Porque ele está na porta, com o filho pecador lá dentro, com o filho aqui fora. Ele remonta a cena e ele pergunta para mim e para você: quem é você dos dois filhos? Quem é você dos dois filhos? Você é o filho que está dentro? Ou você é o filho que está fora? Pastor, como é que termina essa história? Tem um final? Tem. Onde é que é? Na cruz do Calvário, porque ele remonta a mesma cena da cruz do Calvário. Ele está no meio. De um lado tem um filho pecador, do outro tem pecador. Os dois são pecadores. Mas um se acha e fala: se tu é mesmo Deus e santo, sai daí e me tira. Já o outro fala: não, eu reconheço, eu pequei, eu não sou digno nem de ser crucificado do seu lado. Por isso, quando você for para o paraíso, lembre-se de mim e me leve para a sua festa de pecadores. E o Senhor fala: ainda hoje você me verá, estará comigo no paraíso, na minha festa de pecadores que eu comprei, lavei e remi com sangue derramado nessa mesma cruz do Calvário. Tudo termina na cruz. Não é? Jesus não é demais. Tudo termina na cruz. Agora, eu imagino esse pai remontado na parábola, a dor que ele devia sentir. Porque não tem nada pior do que a dor da perda. Filho tem preço? Quanto é que está valendo uma criança de uns 13 quilos aqui no Vale do Paraíba? Quanto está? Dá dor de cabeça? Gasta dinheiro? Mas você vende? Vende? Alguém tem filho criança aqui? Tipo, eu tenho um Romeuzinho de 9 meses, ele fez 9 meses hoje. Alguém tem uma criança pequena de colo aqui? Alguém tem um filho pequeno aqui? Não? Não, né? Senão não poderia, né? O pastor está testando, senão falava, ó, grupo de risco. Mas você já teve, não teve? Você venderia? Quanto você queria no filho? Pastor Janus, quanto o senhor quer no seu filho? Eu te dou o meu carro, te dou a minha casa, te dou 100 mil reais, 300 mil reais. Até parece que eu tenho, né? Mas, pastor, ele trabalha? Ele trabalha, o seu filho? O seu filho trabalha? Não, seu filho trabalha, ele traz salário para casa, ele ajuda a pagar as contas, seu filho pequeno, seu netinho? Não. Ele dá dor de cabeça? Ele dorme tarde? Ele come muito? Ele gasta dinheiro? Ué, por que o senhor não vende? Porque filho não tem preço. Não, filho não tem preço. É inestimável. Qual é o preço de um filho? Você imagina o tamanho da dor desse pai que cria um filho? Porque filho, quando é criança, ainda dá. Ele é fofinho, gordinho, né, cheirosinho. Aí você fala, dá vontade de morder, de engolir inteiro. Não fala assim? Dá vontade de engolir essa criança inteira. Eu falo para o Romeu. Aí quando cresce, ele fala, por que eu não engoli quando eu tive a oportunidade? Você já viu um pai? E aqui a gente tem você me olha. Eu vejo o pastor Sandro. Pai, filho, pai de criança que tem necessidade especial. Olha, para olhar o empenho. O tamanho do amor. Parece que não existe dor e barreira quando você ouve um pai e uma mãe, que é pai e mãe de filho com necessidade especial, porque ele faz de tudo, ele faz o impossível e o possível que ele tem para que o filho tenha uma vida feliz e alegre, porque ser pai e mãe é ver o seu coração andando no corpo de outra pessoa por aí, tamanho é o apego que um pai tem por um filho. Onde estão os nossos filhos? Ali está o nosso coração. Pastor, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala onde está o tesouro. Ali está o seu coração. Pois é, a minha mãe é tipo a dona Florinda. Ela me chamava de meu tesouro. Então, onde está o meu... E eu adorava quando ela falava isso. Meu filhinho, meu tesouro. Aonde estão os nossos filhos, gente? Ali está o nosso coração. Filho nunca cresce. Então você imagina o tamanho da dor desse pai? É por isso que a gente fala, a perda desse pai é inestimável. O seu filho, de uma maneira estranha,
sem a gente entender por que ele decide sair de casa. Por que eu digo que é estranho? Porque o pai não era mau, o pai não era carrasco, o pai é Deus aqui na parábola. Deus não é mau com seus filhos, ele não é carrasco, mas por alguma maneira ou alguma razão esse filho decide experimentar a vida e sair no mundão e vai embora de casa. Essa parábola, ela começa com perda, mas ela termina em restituição. Ela começa com ingratidão, mas termina com abraço. Começa com luto, mas termina com abraço, com festa. Ela começa em despedida, mas termina em reencontro. E eu quero profetizar isso na sua vida. Eu não sei como começou a sua história em 2020, a história da sua casa, mas eu vim aqui pregar para você, para dizer como vai terminar com festa, com alegria, com paz, com abraço, com beijo, vai terminar com festa, Deus vai restituir, Deus vai. Então eu quero rápido, eu falei para vocês, eu vou tentar não pregar, essa série é uma série mais didática, mas eu não consigo. Eu quero passar algumas lições, rapidamente, para você entender de maneira didática o que a gente pode aprender com esta parábola. Lição número 1, não se perca com as perdas. Não se perca com as perdas. O menino saiu de casa, ficou um tempão, gastou tudo. Mas quando ele voltou, o pai viu ele de longe. Ou seja, o pai estava atento. Ele não estava na cama tomando remédio antidepressivo. Ele não estava chorando, ele não estava choramingando. E ele preparou um bezerro cevado, estava preparando, ou seja, ele chama os seus servos e fala assim, traz o bezerro, traz a roupa, ou seja, a casa estava funcionando, a casa estava ativa, o trabalho de todos estava acontecendo. Não pare a sua vida por causa de uma perda. Não pare a sua vida por causa de uma perda. Ele não parou a vida dele, ele continuou trabalhando, a casa ativa, ele ativo, tudo estava funcionando muito bem. Muita gente para a vida porque é traído, porque um filho vai embora. Muita gente passa por situações de divórcio e fala, nunca mais consigo me relacionar, nunca mais vou ter alegria num novo casamento. Não coloque um ponto final onde Deus colocou apenas uma vírgula. Devolva para Deus a caneta da sua vida, deixa que Ele escreva a sua história. Deus ainda tem sonho para você, Deus tem alegria para você, Deus tem uma história de projetos lindos na tua vida e na vida da sua família. Não para a sua vida por causa de uma perda. Não para. Quantas pessoas a gente vê que para? Eram felizes. E é difícil a gente falar isso. Mas, pastor, o senhor não passou pelo que eu passei. Eu perdi um filho, de verdade. Mas, pastor, ele perdeu 2, de verdade. E eu olho para ele e eu vejo a alegria, a satisfação que ele tem de estar na casa do Senhor e falar, Senhor, eu te exalto, eu te louvo, Senhor, magnificado seja o teu nome. Não pare a sua vida por causa de uma perda. Lição número 2, não feche a porta. Não feche a porta. Ele saiu e daqui a pouco ele se vê comendo com os porcos. Quando ele está comendo, ele cai sobre si e fala, não, por que eu estou aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Sabe por que ele disse que ia voltar para a casa do pai dele? Porque a porta ainda estava aberta. Ele sabia que voltando a porta estaria aberta. Não feche a porta para alguém que saiu da sua vida por alguma circunstância ou ocasião até ruim, porque o milagre que Deus tem para a sua vida vai entrar por essa mesma porta. A mesma porta que você tenta em fechar, Deus está falando, deixa ela aberta, porque o que eu tenho para você vai entrar pelo mesmo acesso daquele que saiu. O pai deixa a porta aberta, mas o filho que fecha, porque ele sai na hora errada, no momento errado, nas circunstâncias erradas e pela motivação errada. E aqui eu falo com os filhos, já que é para a família inteira a pregação, eu falei muito com esposo, com esposa, com pai, com mãe. Filhos, se você sai da sua casa no momento errado, na hora errada e pelas motivações erradas, sabe qual é a sua consequência? Chiqueiro. Onde é que vai parar um filho que sai de casa de maneira absurda, maluca, com as circunstâncias e motivações erradas? Chiqueiro com os porcos.
senão a morte. A Bíblia fala, honra o teu pai e a tua mãe, que aí tu terá vida boa e longa. Então, pastor, era para esse menino morrer? Era. Por que ele não morreu? Porque quando ele estava no chiqueiro, quando ele estava no último e no pior nível da vida, ele falou, não, a ficha caiu agora, eu preciso voltar para o meu pai. E é interessante que ele não fala, eu preciso voltar para minha casa. Ele fala, eu preciso voltar para o meu pai, porque ele saiu de casa pelas coisas. E porque ele saiu pelas coisas, ele perdeu o pai e perdeu as coisas. Aí ele falou assim, eu não preciso mais buscar as coisas, eu vou voltar para o meu pai, porque se eu tiver o meu pai, eu vou recuperar as coisas também. Eu preciso voltar e honrar o meu pai. Honre o seu pai, honre a sua mãe, porque se você não honra, isso é uma promessa e condição bíblica. Honre o seu pai e a sua mãe, não a sua mão, a sua mãe, para que tenha vida longa e boa na terra. Lição número 3. Não mate as pessoas no seu coração. Isso aqui é poderoso. Eu postei isso aqui há tempos atrás na rede social, quando Deus estava trabalhando isso comigo. O filho chega com o pai e fala assim, pai, eu quero a minha herança. Eu quero tudo aquilo que é designado para mim, eu quero minha herança. Mas deixa eu te perguntar, quem recebe herança? Quem está vivo? Existe herança quando alguém está vivo? Não. Herança existe quando o pai morre e tudo aquilo que era de posse do pai é dividido e partilhado entre os filhos e a sua família. Então, ao pedir isso para o pai, o que o filho estava realmente falando é, pai, para mim, o senhor está morto. Ele matou o pai dele dentro do coração. Para mim, o senhor está morto. Me dá logo o que é meu, que eu vou embora curtir a minha vida. Mas é interessante que quando o filho vai e perde tudo e volta, o pai quando vê, sai correndo e abraça ele e fala, traz a sandália, traz a roupa, bota lá o bezerro, vamos fazer um grande churrasco. E olha o que o pai fala para o rapaz quando o rapaz volta, porque este filho meu estava morto e viveu. Calma aí, mas foi ele que considerou o pai dele morto? Foi ele que matou o pai dele no coração? É exatamente isso. Quando você mata alguém no seu coração, quem morre é você. É você. Quando você mata e fala, não quero mais papo, não dá mais jeito e tudo, você mata uma pessoa, quem morre é você. Tem uma frase que eu escrevi aqui de Shakespeare, não o Carvalho que está aqui com a gente não, o William. Guardar ressentimento é como beber veneno, esperando que o outro morra. Olha que profundo. Guardar rancor, ódio, ressentimento é como se eu fosse beber veneno esperando que você morra. Não guarde ressentimento, não guarde ódio, não guarde rancor, não mate as pessoas. Todo mundo erra e merece uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui. Se Jesus não tivesse dado a graça dele, não tivesse nos perdoado, não tivesse sido misericordioso comigo e com você. Não guarde ressentimento e mate as pessoas no seu coração, porque quem vai acabar morrendo é você. Lição número 4. Tenha caráter. Isso aqui é direto. Não é só ter caráter, porque eu tenho, mas ele é um mau caráter. Não seja mau caráter, seja bom caráter. Caráter fala mais e está acima de reputação. O rapaz, quando estava no pior nível da vida dele, ele parou, deu um estalo no pensamento dele e ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Lá na casa, o meu pai é bom até para empregado. Até os empregados comem, tem abundância. O meu pai é bom até para empregado. Olha que interessante. A memória que ele tem do seu pai, por mais que ele tenha saído, largado, rejeitado o pai, por mais que ele tenha tentado matar o pai no seu coração, quando ele está na pior, a memória que vem no coração dele é, o meu pai é bom. Isso é reputação? Não! Reputação é como os outros conhecem o pai dele. Ele morava dentro da casa, sem filtro. Sabia como o pai acordava, como o pai dormia, como o pai se portava. Ele conhecia o caráter do pai dele. Porque caráter não se revela em igreja. Caráter se revela dentro de casa. As pessoas me olham e falam, olha como o pastor é abençoado, família abençoada, todo mundo feliz, glória a Deus, aleluia. Você me conhece pela minha reputação. Você não conhece o meu caráter. O meu caráter só quem conhece chama-se Nayânia
Nayane Teixeira, eu não falo Teixeira porque ela tem raiva, ainda bem que ela não está aqui hoje, mas ela está vendo online, eu vou apanhar em casa quando eu chegar. Nayane Teixeira, Vec Câmara. Bela Lia, Vec Câmara. André Samuel Câmara Filho. Romeu Colenda, Vec Câmara. Esses conhecem o meu caráter. Por quê? Porque estão dentro de casa. Eles não olham a minha reputação. É por isso que de vez em quando tem aquele culto, aí tem aqueles irmãos, não sei o que, pastor Senhor, tal, não sei, lá, lá, lá. Aí o culto está rolando, e ele, sabe aquele aleluia bonito, aquele aleluia de crente, assim, mas a família conhece a peça. Mas na igreja todo mundo acha aquele cara abençoado, dá um glória a Deus, um aleluia tão bonito. E aí, quando o pastor prega e dá aquela frase de efeito, ele levanta e fala, aleluia! Aí a mulher grita do lado, te conheço! Um conhece a reputação, o outro conhece caráter. Esse mesmo irmão morre. Matei o irmão, olha aí. Não é no coração, não, é na história. Ele morre. Aí vão para o velório dele. Aí o pastor faz toda aquela coisa, o irmão que ajudava, era uma bênção aqui na igreja e tal. Aí a esposa está chorando, né? Assim, do lado com os filhos dela, com a família e tudo. Aí quando começa, canta o hino da harpa, aí o pastor começa a falar, este obreiro era maravilhoso, um grande homem de Deus, um bom pai, um bom esposo, um homem exemplar. A mulher até parou de chorar e falou, Juninho, vai lá ver se é o teu pai mesmo, que está no caixão. Porque que negócio é esse? Aqui você pode até ser homem de Deus, mas homem de Deus não se mede, o caráter de um homem de Deus não se mede pela língua estranha que você fala na igreja, se mede como você usa a sua língua dentro da sua casa com a sua esposa e com seus filhos. É lá dentro que o teu caráter vai ser testado. Aqui dentro a gente vê a reputação, o que a gente entende, o que você posta na internet é como nós conhecemos você. E na grande maioria a pessoa é muito mais bonita do que presencialmente. Máscaras. Porque reputação a gente conserta com maquiagem. Caráter, só cirurgia. Que é isso, pastor? Existe cirurgia para caráter? Deixa Jeová te pegar para tu ver. Ele vai fazer uma bagaça do teu caráter, ele vai botar tudo do jeito certo. Só Ele pode consertar caráter quando a gente se arrepende e fala, o meu pai é bom. Quantos tem um bom pai aqui? Quantos entendem que mesmo sendo sujo entre os porcos, em qualquer momento você pode falar, o meu pai do céu é bom. Eu repito e tenho dito aqui, pode faltar ombro amigo na terra, no céu nunca vai faltar ombro amigo para você. Você sempre pode retornar para o seu pai, que ele vai estar te esperando de braços abertos e com um banquete posto na mesa. Aleluias. Registre isso na memória dos seus filhos. Agora, use esse tempo de pandemia, está próximo, para eles entenderem que o seu pai é bom, o meu pai é bom, ele pode até se revoltar depois. Eu não culpo pais, porque criança quando tem 18 anos, irmão, criança quando tem 18 anos, não é nem criança mais, né? Hoje criança deixa de ser criança com 7 anos. O mundo está tão acelerado. Eu com 13 anos, 14 anos de idade, eu soltava pipa, né, que a gente chama de papagaio na rua. Hoje, as crianças estão criando startups. Né? Alugue a sua pipa online, e a gente soltava só. Está muito avançado tudo, mas registre isso na memória da sua casa e do seu filho, porque ele pode até se revoltar um dia, ele pode até decidir sair, mas vai ter um momento que não posso, ele vai olhar e vai falar, o meu pai é bom, se eu voltar a porta vai estar aberta, se eu voltar ele vai me abraçar, se eu voltar ele vai me dar uma oportunidade, se eu voltar ele vai me aceitar como eu sou. Aleluia. Seja bom caráter, dentro de casa, dentro, e registre isso. Ele saiu, como muitos saem, mas ele falou, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá ele é bom até para empregado, quiçá para um filho dele que deixou. Você tem um bom pai. O seu pai do céu, ele é bom. Independente do erro que você tenha cometido, pisou na bola, escorregou, que ruim, que chato, volta para a casa do pai, ele tem um lugar na mesa para você, ele vai botar uma sandália sobre seus pés, ele vai colocar um anel na sua mão, ele vai colocar uma roupa em você e vai falar, bem-vindo filho meu que estava morto, está vivo, eu vou fazer agora uma grande festa para você. Se você retornar à casa do pai, existe festa de Deus na sua vida e na sua casa. Lição 5. Perdoe, custe o que custar. Porque custa. O preço é alto do perdão.
O pai, ele vê o filho voltando, rabinho entre as pernas, no cantinho, saiu com a pompa, com dinheiro, com a herança dele, vou embora, vou curtir a vida. Quando ele volta de fininho, na lateral da estrada. Aí o pai vê ele lá de longe, cabeça baixa. Qual é a reação desse pai? Deixa ele vir aqui, agora ele vai pagar o preço. Agora vamos passar preto no branco aqui. Agora ele vai ficar de joelho aqui. Agora eu vou humilhar ele. Agora ele vai entender que ele depende de mim. É isso que esse pai faz? Esse pai não faz isso não. Esse pai não faz isso não. O filho fez todo o erro do mundo. Quando o pai vê o filho voltando com o rabinho debaixo da perna, ele não faz outra coisa a não ser dar em disparada em direção do filho. E antes que o filho caia no chão, humilhado pela vergonha que ele tinha passado nessa situação, o pai não deixa, o pai corre, agarra ele pelo pescoço, sustenta e começa a beijar ele, falando: que bom, filho, que você retornou para a sua casa. Que bom que você retornou para casa. O pai se abaixa, ele fica da altura para olhar no olho do filho, ele se rebaixa ao erro do filho para falar: pode falar comigo, eu estou à sua altura, não precisa se humilhar, eu me abaixo aqui para você, eu vou no nível abaixo para ter comunhão contigo e te abraçar e te levar de volta para minha casa. Você conhece um pai que fez isso já? Que se fez vergonha por você? Você conhece alguém que já se fez vergonha por você, mesmo você não merecendo? Deixa eu te lembrar então, Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhantes aos homens, e achando na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Tudo termina na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele se abaixou ao seu nível para falar: não precisa ter vergonha do erro que você cometeu. Eu te entendo como seu pai, eu te tomo, eu te visto, e eu te levo para dentro da minha casa. Bem-vindo à casa, meu filho. Você é bem-vindo aqui, não existe vergonha comigo, eu te amo, não fique envergonhado de vir para minha casa. Perdoar é isso, é descer ao nível do outro. Perdoar, perder no ar. É perder. E é perder muito. Quando você perde pouco, é perdinho. Quando você perde muito, é perdão. Quem não perdoa, está perdendo muito. Tem alguém que você precisa perdoar. Por que eu preciso perdoar ele, pastor? Porque se você não perdoar... Olha o que a Bíblia fala. Esposos dentro de casa, sobre matrimônio. Tratem bem das suas mulheres, cuidem bem delas. Porque se vocês não fizerem isso, as suas orações serão impedidas. Se você não trata dentro da sua casa, seu cônjuge, a pessoa com quem você convive, Deus não te escuta. Então por que você tem que perdoar? Porque se você quer ser perdoado por Deus, escutado por Deus, você tem que perdoar as pessoas. Bíblia. Seríssimo. Perdoe, mas pastor, custa caro. Perdoe. Mas pastor, dói. Perdoe. Por quê? Porque se você não perdoar, você estará perdendo muito. O louvor pode subir aqui, o pessoal pode começar a tocar para eu terminar. Quantos estão entendendo o que Deus está falando na sua igreja? Eu falei, Senhor, como é que tu me faz fazer uma série de família e é só cajadada, Deus? É porque começa com perda, com dor, mas vai terminar em festa. Pode ter certeza, vai ter festa na tua casa. Vai ter festa na tua família. Por último, lição 6. Bota na tela para mim. Prepare a festa. Eita glória, chegou agora. A gente apanhou, a gente desceu, a gente suou, mas vai ter a hora da festa. Assim que o filho chega na casa, é bonito demais. O pai dá uma série de ordens. Quando ele vê o filho, ele sai correndo, agarra o filho pelo pescoço, ele chama os seus servos, ele fala: pega a melhor roupa. Mas se você ler no texto, fala que ele pegou a sua parte da herança e tudo que era dele e foi embora. Ué, se ele pegou tudo que era dele e ia embora, como é que tinha roupa? Porque o pai falou assim: pega a sandália e coloca. Pega um dos anéis. Se ele fala um dos anéis, é porque tinham outros. Mas se o menino levou tudo quando ele foi, por que ele estava lá? Por que tinha anel? Por que tinha sapato? Por que tinha roupa? Porque na esperança de voltar e na certeza que um pai tem de um filho que vai embora de casa, ele foi no Colinas, antes da pandemia.
Ele entrou no shopping e ele comprou vestidos, roupas para o filho. Porque ele fala, pega a melhor roupa, se tem a melhor, tem a pior. Ele pega uma sandália e um dos anéis. Ele comprou um monte de sapato e um monte de adorno. Deixa aí guardado no quarto do filhinho. Imagina ele comprando, indo no shopping. Quer que embrulhe para presente? Pode embrulhar. Para quem é? Para o meu filho que foi embora. Ué, mas se ele foi embora, para que tu vai dar presente? Porque um dia ele vai voltar. Pai, ele vai voltar. Mãe, ele vai voltar. Esposo, ela vai voltar. Esposa, ele vai voltar. Vovô e vovó, eles vão voltar. Prepare a festa. Olha a ordem que o pai dá. Ele chama o servo e fala assim, ó, pega o bezerro cevado. Ele não fala um bezerro cevado de muitos. Ele não fala algum bezerro. Ele fala assim, ó, pega o artigo definido. Ele define. Quando ele fala para o servo, pega o bezerro cevado, o servo já sabia qual bezerro era. Por quê? Porque no dia que o filho foi embora de casa, ele já começou a engordar um boi para a festa que ele ia fazer para o dia que o filho dele fosse voltar. Prepare a festa. Vai ter volta. Vai ter restituição. Quem pode dar glória a Deus por isso? Prepara a festa. Prepara a festa. Posso profetizar isso na sua vida? Posso profetizar isso sobre a sua casa? Começa a botar o perfume. Corta o cabelo. Eu sei que na pandemia é ruim. Dá um trato na casa. Pinta. É o quarto dele. Ele foi embora. Pinta o quarto. Não tem roupa. Compra roupa de cama. Uma roupa lá. É a esposa. Arruma lá, bota coisa na geladeira, compra uma maquiagem, pede ajuda da sua mãe, da sua irmã. Prepara a festa, prepara a casa, a roupa, a sandália, o churrasco. Por quê? Porque este ano será um ano de restituição. Ele pode ter terminado com perdas. Na verdade, ele começou com perdas. 2020 é um ano pródigo. Esse ano é um ano pródigo. Um ano que começou com perdas, com saídas, com nada. Mas eu vim profetizar sobre a sua vida e sobre o Brasil. Esse será um ano de restituição. Tudo aquilo que perdeu vai voltar. Prepara a festa, ele vai voltar, ela vai voltar, o esposo, a esposa. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que você está precisando que volte. Mas Deus está colocando no meu coração para pregar para você. Ei, vai ter festa. Prepara uma festa. Fica de pé, vamos festejar. Eu estou ouvindo o som da festa. Quantos querem fazer um som de festa aqui? Levanta a mão, se anima comigo, porque vai ter festa na tua casa. Canta, vamos cantar.